Pastor Vicente, dentro disso que o senhor está falando, e nós vemos que hoje as motivações, não vou dizer, possa ser que esse jovem esteja nos ouvindo, não vou dizer que seja dele, talvez a forma que ele falou foi uma forma talvez errada, né? Mas o que ele quis dizer, penso eu... Euforia, né? Que eu quero ser um pastor como o senhor, tenho o senhor como exemplo, sim, né? Sim, eu não condenei. Mas hoje nós vemos alguns jovens e até mesmo alguns já iniciantes, obreiros, que já são obreiros, já são até mesmo presbíteros, diáconos, que o foco para chegar ao pastorado é outro. Não é de servir, não é de trabalhar para o reino, não é porque, poxa, eu quero ser um homem amoroso, administrador, um bom pastor, alguém que visita como o pastor Vicente Mariano. O foco dele é chegar em algum lugar para que ele possa ter uma forma de se manter naquele lugar. Existe esse outro foco, pastor? Então, por que razão? A minha geração, ela foi formada em cima do servir pela fé. E o que era servir pela fé? É você larga tudo e Deus cuida. Se Ele quer que você come, Ele te dá comida. Se Ele não te der comida, é porque Ele não quer que você come. Então, essa postura foi forjada na minha geração. Hoje, existe um adágio popular, né, que quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. As igrejas enriqueceram. E vamos falar a verdade, as igrejas enriqueceram. Porque a minha geração é uma geração de adolescente que esperava chegar um irmão que era caminhoneiro de sexta-feira em casa, para no sábado ou domingo, cada irmão que tinha enxada, tinha uma pá, subia no caminhão e andava 40 quilômetros, 50 quilômetros, para ir numa região de terra de areia, aquela terra de barranco, nas baixadas, para carregar um caminhão de carroceria para voltar para construir igreja. Não tinha dinheiro para comprar um caminhão de areia, que hoje custa 500, 600 reais, um caminhão de areia, a igreja não tinha. Para comprar um microfone, um bebedouro, a igreja não existia isso. Desde que eu fui pensando, onde a gente bebia água naquele tempo? Não sei quem perguntou para mim, pastor, como era o bebedouro naquele tempo. Eu não sei, na torneira da pia, no banheiro. Mas poucos também saíam para beber água, né, pastor? Pois é. Então, o que acontece? As igrejas não tinham, hoje ela tem. E o meu grande medo é exatamente o que a Bíblia diz, né? Tem ouro e tem prata, mas não pode dizer em nome de Jesus, levanta e anda, porque não tinha ouro e não tinha prata, mas dizia. E o que acontece? Chegamos num ponto hoje, Fábio, e eu falo isso com temor de Deus, mas tem hora até com um pouco de vergonha, de que nós temos alguns casos, eu não vou nem dizer pelo Brasil, vou dizer dentro do nosso estado, de pessoas que, se for considerar valores, podem ser chamados de marajás do Evangelho. De benesses que vão além de alguém que cursou 5 anos um banco de faculdade. E eu falo de pessoas que às vezes não têm um 2º grau completo, não menosprezando. Você tornou um cabide de emprego, então, pastor? A motivação, ontem eu falei isso bem simbolicamente, com muito temor também, na igreja do pastor Ival, mas pelo menos 3 motivações para a gente plantar no reino. A perseverança, que é aguardar as coisas acontecerem. O status ou o dinheiro. Então, hoje a gente vive numa posição onde a motivação hoje é só valores. Então, por exemplo, assim, Fábio, Deus falou comigo, eu tenho um trabalho para você, claro que estou só conjecturando, sim, um trabalho para você dirigir para mim e tal. Antes de eu dizer para você o que é, eu já vou dizer, é uma igreja desse tamanho, ela tem tantos crentes, ela entra tanto dinheiro, e ela arrecada tanto, porque se eu não der esse relatório, da igreja, né? Corre o risco de você já dizer imediatamente que não quer. Eu digo que você citou conjecturando. Sim. Então, chegamos nesse ponto. Eu vou me lembrar que o pastor Ivo, entre tantas experiências que ele contou calado ou falando, uma delas foi uma vez que ele comprou um Vectra para a igreja comprou um Vectra para ele. Quando lançou o Vectra em 97, mais ou menos, e era um Vectra Bordeaux, então, imagina, onde chegava era um sonho de consumo. E aí um dia eu era o motorista dele, e eu estava chegando no pátio da igreja, e chegou um irmão, que era uma pessoa assim, extremamente inconveniente,
E chegou, bateu no ombro dele assim e disse para ele aquela célebre frase, né? Eu vou largar tudo e você, pastor. Aí o velhinho desceu e disse também uma resposta que é conhecida, não é frase dele, mas conhecida de todos, né? E disse: o irmão gostaria de estar aqui onde eu estou, irmão? Sim, pastor. Então, irmão, passe onde eu passei. Pisa onde eu pisei. E se você pegar o currículo do pastor Ivo, a biografia dele, que é pública hoje, você vai ver um período onde a irmã Jair, esposa dele, ambos já dormem no Senhor, onde eles tomavam banho, ele e ela, tomava banho, o menino, que era um filho adotivo que eles tinham, menino pequeno, aí secava a toalha no ferro, a toalha de banho, secava no ferro, e ela enrolava no corpo dele, dava uns pontos atrás para ele botar o colete, botar a gravata no pescoço e o paletó, porque ele não tinha uma camisa para ele usar. Então, a toalha de banho que eles tomavam secava para ele poder usar como camisa. Imagina isso. Eu não tinha camisa. Porque não tinha uma camisa. Então, a motivação era a fé. Hoje, infelizmente, ela é o status e A fama, os aplausos. e o dinheiro. E o dinheiro, né? Infelizmente.